Help nasce uma mãe, ele foi criado para dar um conforto para aquelas mães quando elas chegam em casa com aquele bebezinho pequenininho ainda, se perguntando o que eu faço agora. Muitas vezes a gestação não foi aquilo que ela esperava, ou o parto, ela se preparou para um parto normal e teve que fazer um induzido ou uma cesárea. Então ela tem as expectativas dela, as frustrações dela. Quando ela chega em casa, aquele bebezinho, aquela maternidade que seria leve, alegre, que todo mundo fala para ela, ser mãe é maravilhoso. Ela se depara com esse ser tão pequeno que depende dela e ela muitas vezes não sabe o que fazer. Ele não pega o peito da maneira como ela esperava, ele não dorme da maneira como ela esperava. As coisas simplesmente não fluem da maneira natural como foi passado para tantas mães. E é aí que entra o Help. O Help, ele vem para te dar esse apoio. Você conectada com você mesma, você livre das suas tensões, para que realmente as coisas possam começar a fluir com o seu bebê. Para que ele consiga sentir a sua firmeza, a sua conexão, a sua confiança. Porque quando você está estável, o bebê se sente seguro, ele se sente mais estável. Quando a gente não tem estabilidade, o bebê sente, eles são muito sensíveis. E isso desestrutura ele como um todo e ele não sabe o que faz. Muitas vezes fica aquele choro incontrolável, você pensa que é cólica, você pensa o que será que está acontecendo. E simplesmente há uma manifestação do bebê às suas próprias emoções, à sua reação, ao fato dele não conseguir se sentir seguro. Para ele é tudo muito novo. Ele acabou de sair do mundinho fechado, dentro da sua barriga, que estava tudo muito gostoso. E aí ele tem que se deparar com o mundo aqui fora, com todas as percepções diferentes. Ele tem que aprender a respirar, ele tem que aprender a mamar, ele tem que aprender a lidar com as próprias emoções. E isso tudo é muita coisa para ele. E muitas vezes, se você também não estiver bem estruturada, bem firme, você não consegue entender isso, você não consegue acolher, mesmo que você queira de coração. Porque é um momento, na verdade, que você nasce junto com a criança. E isso é que é o grandioso. Sempre que nasce um bebê, não nasce só um bebê, nasce uma mãe. É aí que a gente vai aprender. Silvana, eu já tive outros filhos, não importa. Cada filho é único. E a cada um vai surgindo uma nova mãe. Porque as percepções são diferentes, a gestação é diferente, os costumes de cada um vai ser diferente, a forma como eles vão lidar com a vida vai ser diferente. Até o fato de você ser mãe de 2, no segundo você já vai agir diferente em algumas coisas. Então ele já vai trazer uma diferença grande para essa nova criança. E isso que é o legal. Esse é o bom da vida, você poder desfrutar de cada um como ele é, o ser integral que é. E para você conseguir desfrutar, ser integral que seu filho é, você precisa estar integral. E é isso que eu te convido, para você fazer parte desse programa de apoio. É um mês que vamos estar juntas, conectando, alinhando, assimilando de acordo com a sua necessidade. Porque também não é receita de bolo, não é um programa gravado que eu vou disponibilizar aulas e deixar. É um acompanhamento individual e personalizado para cada pessoa. Igual eu falei, tem pessoas que vão ter parto normal, tem pessoas que vão ter cesárea, tem pessoas que vão ter parto induzido. Então, desde o parto já começa a diferença. Tem crianças que vão nascer com 38 semanas, tem crianças que vão nascer com 42, tem crianças que vão nascer prematuras. E tá tudo certo. Só que o que precisa? De um acompanhamento individual para cada uma. Não tem como eu colocar num pacote e falar, olha, aqui tá tudo pronto para você, não. Porque umas vão ter dificuldade em mamar no começo, outras não. Então vai ser tudo focado na sua necessidade. Silvana, meu filho tá mamando bem, as coisas começaram a fluir um pouco mais, mas eu não estou bem. Eu estou cansada, eu estou deprimida. É um olhar para você. O que é que você está precisando? Muitas coisas vão ser refletidas no seu filho também.
E à medida que a gente melhora, é incrível, eles melhoram muito. E você deve estar se perguntando quem eu sou. Eu sou Silvana Pova, eu nasci em Araguari, moro em Patos de Minas há 13 anos. Eu vim pelo concurso público que eu fiz. E eu tenho experiência, formação, eu sou fisioterapeuta, e eu tenho essa experiência hospitalar de 13 anos, convivendo muito no limite entre a vida e a morte. Eu atendo desde recém-nascidos até adultos. Trabalhei nas duas UTIs, neonatal, adulto. Hoje eu trabalho ainda na ala hospitalar. Então, eu pude ver e vivenciar muita coisa dentro do hospital. Eu tinha muito conhecimento teórico, muita vivência prática, até com os nenéns na UTI ou com as crianças da pediatria. Mas nada desse conhecimento me serviu quando eu fui mãe, por incrível que pareça. Eu achava que ser mãe era uma coisa muito leve, muito fácil, muito natural, que eu iria dominar, que iria ser tranquilo. Ah, todo gatinho tem filho e tá tudo bem e pronto, era o que as pessoas falavam pra mim. E todo animal dá conta da sua cria, tal, e eu pensava, beleza, vai ser tranquilo. E realmente a minha gestação, graças a Deus, correu tudo bem, não teve intercorrências, mas consegui o parto normal, tive uns momentos de dificuldade, mas quanto a isso ainda foi relativamente tranquilo. Mas eu tive que fazer o pique. Na época já não fazia mais, mas assim mesmo fizeram. E eu sofri demais com a questão dos pontos. Eu não tinha posição para ficar. E eu não dava conta de ficar direito com a minha filha, porque eu estava muito mal. E isso me perturbava muito. Porque eu falava, gente, eu queria tanto um parto normal, porque eles falavam que eu recuperava rápido, que eu ia estar plena para minha filha, e eu tô aqui morrendo de dor, que eu não consigo sentar para amamentar ela. Então isso me frustrava muito, isso me trouxe muita dor. E quando a minha filha foi desenvolvendo, ela demorou demais para dormir. Eu fazia os cursos de sono e tudo, mas ela foi uma criança que teve muita dificuldade em dormir. E hoje, depois de muitos anos, eu consegui compreender e entender todo o processo pelo qual eu passei. E eu pude entender que todo o choro da minha filha, tudo que eu colocava como dificuldades para ela, de dormir, de isso, daquilo, na verdade, nada mais era do que ela sentindo o meu campo, né? Sentindo as minhas dores, sentindo as minhas frustrações, sentindo a minha desconexão com a vida. Então, foi um momento muito forte para nós. E por isso que eu falo que para mim a transformação foi tão grandiosa. Porque eu pude mudar isso, eu pude perceber aonde que estava essa desconexão entre a gente e fazer diferente. E faz total diferença. Então, eu criei esse programa para ajudar as mães que estão na mesma situação que eu estive um dia, que sabem a dor que a gente coloca tanta expectativa, tanta cobrança, e isso, gente, não importa a formação que você tenha, não importa o conhecimento teórico que você tem. Eu lidava com mães, eu via inúmeros casos de neném nascendo, mas quando eu cheguei em casa com ela, parece que comigo nada funcionava. Eu falava, gente, mas até lá no neonatal, na UTI, as crianças dão um jeito de pegar o peito e tal, e parece que eu não tô dando conta, o que tá acontecendo? E eu me culpava muito. E aí começam os julgamentos. Onde será que eu estou errando? Que tipo de mãe que eu sou? Todo mundo fala que é maravilhoso e eu tô sentindo muito peso, eu tô cansada, eu tô exausta, eu tô frustrada. Muitas vezes são choros incontroláveis que vêm nessa época e várias sensações que você não consegue explicar, de coisas que estão acontecendo muito além daquilo que você esperava. E você se frustra, e você sente um vazio interno muito grande e uma cobrança externa muito grande também.
E eu chegava na pediatra da minha menina e contava a história pra ela, e ela falava: ah, mas é porque ela tá sentindo o que você sente, você tem que se acalmar, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E eu falava: gente, como? Aonde? O que eu faço pra me acalmar? Ela tá chorando, pelo amor de Deus. Ela chorava a noite inteira. Quando não era cólica, era algum outro motivo que fazia com que ninguém dormisse em casa. Então, assim, até que ela tentava me passar um pouco desse conhecimento, mas eu não tinha ninguém para me amparar nesse sentido, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Porque não adianta você falar para uma mãe, você tem que se acalmar, o seu bebê sente o que você sente. É igual eu falei, a teoria a gente conhece. Eu já tinha estudado muito, eu já tinha lido muito, eu sempre gostei muito de psicologia, sempre li muito. Mas é diferente de você sentir, expressar, ressignificar, curar. É diferente de entender. Então, assim, ela me falava as coisas, eu sabia que eu tinha que mudar, mas eu não tinha a força interna para fazer essa transformação. Eu não conseguia ver um caminho. Eu não conseguia ter essa força, essa luz que eu precisava ter para fazer a transformação. E não adiantava ela me cobrar, ficava mais uma cobrança, mais um peso, eu me sentia mais vazia, mais sobrecarregada. Eu, culpa minha, e não saía com nada. E ficava rodando e não saía do lugar. E era muito interessante que a minha mãe passou por uma história muito semelhante. Então, ela tentava de todas as formas me acolher, tentava tirar um pouco da sobrecarga que tinha em mim, porque ela sabia de tudo que eu estava passando. E ela tentava a maneira dela. Vou fazer uma massagem, vai lá tomar um banho, fica um pouquinho com a Annalise, ou várias outras coisas que ela foi fazendo, que de certa forma me ajudaram também, me ajudaram muito, mas que eu precisava dessa transformação interna, eu precisava de uma força maior que viesse de dentro de mim, não tinha nada externo que poderia fazer isso por mim. E é essa transformação que eu proponho para vocês descobrirem a maternidade dentro de vocês com leveza, descobrirem essa conexão, refazerem esse caminho. Porque para mim foi pesado, mas para vocês não precisa ser mais. Vocês já têm mais conhecimento e é por isso que eu abro mão de muita coisa na minha vida para estar a serviço dessa missão, a serviço de cada uma de vocês. Porque eu acho que é grandioso o caminho que tem a ser trilhado. Então, o Help, ele traz tudo aquilo que eu não tive. Eu coloquei nele passo a passo, ele foi pensado, e é por isso que é um mês de acompanhamento para esse momento. E tem mostrado muito resultado para outras pessoas. E é por isso que eu acho ele tão grandioso. E é essa transformação que eu quero trazer para vocês. Que a Silvana de hoje já não é mais aquela Silvana de antes. E é isso que eu espero que vocês consigam. Que eu venho propor para vocês. É uma jornada onde você vai conseguir ter muito mais leveza no seu caminhar, no seu momento com a sua criança. Porque ele é individual e ele é único. E só vocês podem fazer essa conexão. Só vocês podem ter esse momento. Então, a primeira sessão a gente vai estar fazendo esse alinhamento, vendo em qual momento você conseguiu chegar no programa e o que é que você vai precisar ali pra frente. Então, vai te dar força, vai te dar foco, vai te dar essa conexão que você precisa com o seu filho. E aí vão ser 4 semanas de acompanhamento, onde uma vez por semana a gente vai estar fazendo os encontros, é tudo online e individual. E aí vão ser esses 4 encontros voltados para as suas necessidades. O que está acontecendo naquele momento, qual a força, o que é que você precisa estar alinhando para estar seguindo um pouco mais adiante. E no final desse um mês, você já vai estar tão plena de si, com tanta convicção, com tanta força interior,
que vai ser muito mais fácil não só lidar nos meses seguintes, mas você vai ter compreensão para lidar no que vem posterior. Porque depois que passar esse primeiro mês, a criança vai crescendo e vão vir outros desafios. Mas você, estando bem, já vai fazer total diferença nesses desafios que vão surgir. E eu te convido, venha participar com a gente.